Boa tarde, gente. Hoje eu tava aqui, sem tempo pra conversar. Aí eu pensei, vou passar um pouco das minhas experiências sobrenaturais, porque são sobrenaturais, e para as pessoas que quiserem olhar, que quiserem ver. Na verdade, tem várias, né? Inclusive eu até ganhei um concurso de uma delas, né? No programa de São Paulo. Eu mandei por escrito e foi premiado. Mas essa eu não vou dizer agora, porque ela é muito, muito sinistra. Eu quero começar por uma mais mística. No auge da minha depressão, né? Porque eu sou depressiva. Na verdade, com 4 anos de tratamento, o médico mandou parar, né? Os antidepressivos. Ele disse, não, tome só os calmantes, você não precisa mais de antidepressivo. Mas aí veio esse bombardeio depois da morte do meu pai. E aí não teve como, né? A depressão voltou mais forte. Eu voltei a tomar os mesmos medicamentos, porque eu já sabia como era a minha depressão. Um dia eu estava bem demais, outro dia eu estava caída de cama. E começou dessa forma, né? Mas isso foi antes do meu pai partir, que eu comecei o tratamento. Ela veio de volta depois da morte do meu pai, mas antes dele, eu fiz o tratamento antes dele partir. Eu nem sonhava disso, não, nem tinha sobrevivido, porque ela veio muito forte. E eu me tratei com um psiquiatra que ele era presidente do hospital de loucos, né? Vamos dizer assim. E também do CAPS, daqui do Juazeiro. Só que ele foi um médico excelente, gente. Um médico excelente. Eu não sei como foi que ele me tratou tão bem, porque naquele tempo, há 20, 20, 23 anos atrás, né, as coisas não eram como são hoje, né? Hoje eu sou até escanteada num lugar qualquer, na época não. Naquela época, quando eu chegava, eu era reconhecida pelas pessoas que nem me conheciam. Eu não sei, as pessoas chegavam, já queriam me atender antes dos outros. Foi nessa época que eu fui me consultar com o doutor, com o psiquiatra. E aí ele ouviu minha história, né? Um negócio de namorado. E depois ele disse, você também tem que conversar com a psicóloga, né? Quando ele viu que os remédios não estavam fazendo efeito, assim, direito, com relação à paixão, né? Que eu sentia e não podia mais ver a pessoa, porque essa pessoa era complicada, tinha 2 mulheres, e Deus me criou para ele, né? Aí o meu psiquiatra me encaminhou para uma psicóloga. E aí eu fui. Aí ela falou assim, não, Luísa, essa sua depressão não é por causa do namorado, não foi porque vocês terminaram, não é porque você gosta dele, você não pode mais ver ele, não. Essa sua depressão você trouxe do ventre da sua mãe. E a gente vai ter que tratar dessa depressão sua. E eu acreditei porque quando meu pai estava grávido de minha mãe, ele bateu muito nela. Foi no meu nascer que ele cortou tudo. Ele, antes mesmo de eu nascer, né? A última vez que ele bateu na minha mãe, ela estava no mês de me ganhar. Então, nesse mês de me ganhar, ele fez uma jura por amigo dele, que seria o maior bandido se ele botasse álcool na boca dele.
E aí, com a ausência do álcool, ele não mais xingou minha mãe, não mais desconfiou dela, nem nada. E eles foram viver de novo, foram ter uma nova vida e tudo. E eu acredito que essa depressão realmente tenha sido, né, daquele maltrato e tudo. Mas só que ela veio à tona quando eu tive esse relacionamento, né? Esse grande desgosto na minha alma, essa ferida na alma. E aí eu comecei o tratamento. Antes de eu começar a procurar o médico, é bom lembrar, quero que vocês pensem nisso, quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Deus ama e não quer perder os dele. Porque eu nem tinha começado esse tratamento. Eu pedia remédio à minha vizinha para dormir. Eu não me lembro do nome, apiquitrem, uma coisa assim. Era um remédio para dormir, só para dormir. E porque eu não estava conseguindo dormir, eu estava uma pessoa assim, sem noção. E aí eu, uma vez, em frente do espelho, tinha aqueles calendáriozinhos que vem com a imagem de santo. Acho que alguém, principalmente aqui do Nordeste, conhece bem a imagem do santo e as folhinhas embaixo. Então eu estava de frente para o espelho e acima do espelho mãe tinha colocado aquele calendáriozinho, a imagem era de Jesus. Então eu, me penteando, olhei para cima e vi, né, aquela imagem de Jesus. E eu disse, meu Deus, me dá rumo, me dá um caminho, me dá, pelo amor de Deus, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu tô sem noção, eu não tô tendo forças para cuidar da minha filha. Minha filha nessa época tinha 3 anos, há quase 25 anos atrás. Eu não tô tendo força, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, quando eu fechei a boca, apareceu 2 amigas minhas que tinham se convertido na igreja evangélica. Eu deixo bem claro que eu ainda sou católica, apesar de eu amar também a igreja evangélica. E elas já eram evangélicas. Vieram 2. Amiga até hoje. Desde os 11 anos, mais de 40 anos de amizade nós temos. E até hoje, quando a gente se vê, aquela alegria toda, como se fossem irmãs. Então eu abri a porta e elas vieram com uma Bíblia. Falaram, elas não sabiam, elas não tinham ideia do que eu estava passando, gente. Se elas soubessem, tudo bem, mas elas não sabiam. Eu fiz isso com 2 anjos na minha porta. E aí elas começaram a falar de Deus, vai visitar a nossa igreja, quer que eu venha fazer um curso bíblico? Quero, minha amiga, minha irmã, toda semana aqui vai ser maravilhoso. E aí foi falar tanto de Deus, que a vida delas tinha mudado, e tanta coisa bonita que eu disse, meu Deus, vocês não imaginam o que eu melhorei. Na hora que eu olhei para a imagem de Jesus e pedi a ele um caminho, ele me deu 2. Porque quando eu me despedi das minhas amigas, marquei o estudo bíblico com uma delas, prometi realmente cumprir que ia na igreja delas. Eu fui me despedir delas na porta da frente e fiquei esperando elas chegarem até o final do quarteirão. Quando chegou no final do quarteirão, Deus me deu 2 caminhos. Uma foi para um lado e a outra foi para o outro lado. Elas eram irmãs de sangue, ainda são. Só que uma morava com os avós e a outra morava com a tia. Então uma foi para um lado, a outra foi para o outro. Uma foi para a esquerda e a outra para a direita. É por isso que eu digo, Deus me deu 2 caminhos. 2 asas. Realmente eu visitei a igreja dela durante o mês. Ela me deu
a escola bíblica. Papai não quis mais aqui, porque papai era extremamente católico, mas aí a gente foi estudar na casa do meu irmão. E isso para mim foi algo sobrenatural. Eu vou falar ainda, mas quando eu tava numa crise depressiva, porque os medicamentos e as orações, logo no começo, mexe demais, a gente fica até pior do que era, né? Até a gente se acostumar com o tratamento. Deu um redemoinho muito grande, muito forte, quando vem aquela chuva forte. E eu fui para a porta da frente olhar o tempo. Isso, eu tinha esse costume desde criança. Quando tinha tempestade, quando estava se preparando naquela ventania, eu ia para a porta da rua olhar o céu. E eu estava fazendo isso na hora. Quando eu me virei, eu estava na sala. Veja que essa imagem de Jesus era no quarto, acima do espelho da penteadeira. Então eu estava lá na porta da rua, na janela, olhando o céu. Estava se preparando uma chuva muito forte, de vento. E quando eu me virei para entrar, aquela imagem de Jesus, para onde eu olhei, acima da penteadeira, saiu de lá, veio voando e parou nos meus pés. E eu digo, não te deixo nunca mais. Não te deixo nunca mais. Eu fiz uma moldura, botei ela numa moldura. Ela era sempre aqui, acima da minha cama, porque desde eu solteiro que a minha cama era aqui nesse quarto aqui. Então botei ela aqui em cima. Foi depois que a minha mãe faleceu que minha irmã deu fim a tudo, mas eu disse até a mãe, se um dia eu morrer antes da senhora, não dá fim a essa imagem. Porque, gente, não é fácil não, sair de um quarto e ir lá pra sala. Tá certo que tava ventando, mas também não precisava vir parar nos meus pés. Igual a hóstia quando eu fui receber. Quando o padre, nessa mesma época que eu tava com depressão, o padre foi bem dar a hóstia, quando ele me deu a hóstia, uma caiu nos meus pés. Ele apoiou imediatamente. Depois eu conto outras histórias para vocês, sobrenatural. Cada história, gente, mas tem miticídio, não é nada do terror. Beijo no coração.